A mais uma live e hoje eu vou falar sobre sobrancelhas, como preenchê-las de forma correta e qual o significado de cada sobrancelha, porque cada sobrancelha transmite uma mensagem no rosto das pessoas e hoje vocês vão entender qual é esse significado, vocês vão saber tudo sobre sobrancelhas. Meu nome é Joyce Gonçalves, eu sou professora de maquiagem personalizada e maquiadora profissional. E aqui nesse Instagram eu te ensino a sair do zero e se tornar uma maquiadora profissional. Então se tu é uma pessoa que se sente perdida na hora de maquiar, se quer sair do zero, se quer se tornar uma maquiadora profissional de verdade, ter clientes, aqui nesse Instagram é o local certo que tu vai aprender. E agora, gente, bora lá compartilhar essa live. Eu também vou compartilhar essa live com algumas pessoas aqui, com alguns amigos meus. Então clica no aviãozinho que tá aqui embaixo e já começa a distribuir essa live para todo mundo. Vamos distribuir essa live porque hoje vai ser um assunto muito bom. Na verdade, todos os assuntos, modéstia à parte, que eu trago aqui são muito bons. Mas o assunto de hoje é bem importante. A sobrancelha é uma peça muito importante no nosso rosto. E eu já vou trazer até alguns exemplos aqui para vocês começar a identificar melhor. Oi, Raíssa, bom dia. Estamos compartilhando a live, porque hoje é o assunto. Eu já vou começando a falar os tipos de sobrancelhas existentes. Existem alguns formatos meio que padrão de sobrancelha que é fácil identificar. Eu vou mostrar daqui a pouco com fotos para vocês. Ana, bom dia. Ana, tá me escutando bem? Só me confirma para mim poder dar continuidade na live, que hoje a gente vai falar sobre sobrancelhas. Jaque, bom dia. Vamos falar sobre sobrancelha, formato de sobrancelha e como preencher ela de forma correta. Tem muita gente que tem dúvida, se perde na hora de preencher ou a própria sobrancelha ou a sobrancelha das clientes. E hoje eu vou tirar muitas dúvidas aqui com vocês. Então tá tudo certo, bora lá continuar. Existem alguns formatos padrão de sobrancelha e eu vou mostrar algumas fotinhos aqui pra vocês, tá? Sobrancelhas arqueadas, retas, as curvas e aquelas que são mais caidinhas nas extremidades. Cada uma dessas sobrancelhas vai trazer uma mensagem pro rosto da pessoa. Vou mostrar aqui pra vocês um exemplo de sobrancelha arqueada. Vocês conseguem perceber que essa sobrancelha dela, ela começa arqueando desde aqui do início, ó. E aí ela tem o ponto alto e ela cai um pouquinho. Essa é uma sobrancelha arqueada. Já que eu trabalho com um monte de coisa. Eu trabalho no meu salão da minha mãe. E aí eu tenho curso VIP, tenho curso em turma no Instituto Mix e tenho o meu curso de maquiagem online também. São esses os locais que eu trabalho atualmente, tá? Vou trazer um outro exemplo de sobrancelha aqui, que muita gente confunde sobrancelha curva com sobrancelha arqueada. Essa que vocês estão vendo é uma sobrancelha arqueada, porque ela já começa arqueando desde aqui do início dela, ela tem um ponto alto bem marcante e ela cai um pouquinho na cauda. Aqui nós temos uma sobrancelha mais curva. Ela tem uma diferença, ela não tem esse arqueado muito marcado, ela forma como se fosse uma vírgula, assim, né? Ela é curva, essa sobrancelha. Aí nós temos também as sobrancelhas retas, que elas não são nem curvas, né? Assim, e nem arqueadonas. Elas já são retas. Essa já que é lá de Mossoró. Eu sou de Santa Catarina, Sombrio, minha cidade. Mossoró, Rio Grande do Norte, né? Jaque. É isso aí, gente. Já vamos entrando falando qual a cidade que vocês moram, porque tem bastante gente de fora da minha cidade que assiste as minhas lives que eu nem conheço. Temos aí a Jaque lá de Mossoró, Rio Grande do Norte. Agora eu vou mostrar pra vocês uma sobrancelha que eu vejo bastante por aí, que é as sobrancelhas caidinhas nas extremidades. Ó, vocês conseguem perceber que essa sobrancelha ela é bem mais caída na cauda do que no canto interno? Isso é uma sobrancelha mais caída.
E antes de eu falar pra vocês, deixa eu parar de compartilhar aqui. E antes de eu falar pra vocês os significados das sobrancelhas que elas têm, porque vocês viram que sobrancelhas elas têm forma, né? A arqueada, a reta, a curva e aquela que é mais caidinha nas extremidades. Que na verdade nem se caracteriza por um formato de sobrancelha, mas eu gosto muito de trazer pra vocês porque acontece bastante. E antes de a gente entender qual o significado das sobrancelhas, a gente tem que entender o significado das linhas. O nosso cérebro, ele interpreta linhas no rosto, né? Uma das formas de interpretar é as linhas. E as linhas retas, né? Elas trazem uma impressão de poder, de autoridade, de força, por vezes de masculinidade. As linhas curvas, elas trazem um ar de romantismo, de sensualidade, de doçura, de delicadeza. Já as linhas inclinadas para cima, elas trazem um ar de mais alegria, de espontaneidade. E as linhas para baixo, na decrescente, elas trazem um ar de mais melancolia, de tristeza, de introversão. Então, já que agora vocês conhecem o significado das linhas, a gente pode falar do significado das sobrancelhas. Por exemplo, e se eu tirar, gente, a sobrancelha de uma pessoa, vocês conseguem perceber, assim, nitidamente que a expressão dela muda. Olhem essa pessoa aqui, que ela tem os traços bem fortes, assim, sobrancelha, inclusive, arqueada. Então, ela traz esse ar de... Uma sobrancelha arqueada, ela dá uma levantada nos olhos, tá? Isso é natural. E ela tem essa sobrancelha mais arqueada, então ela traz esse ar de mais alegria, de pessoa mais extrovertida. Aí, se eu pegar e eu tirar completamente a sobrancelha dela, olha como já muda a expressão dela. Agora, nem parece mais a mesma pessoa. Porque a sobrancelha... Deixa eu parar aqui. A sobrancelha, ela é a moldura do nosso rosto. Sem sobrancelha, a gente teria outra percepção, outra visão. E muita gente não sabe para que serve a sobrancelha, né? A sobrancelha, ela é para não deixar o suor, a água, escorrer no nosso olho. Essa é uma curiosidade bem legal que eu trouxe para vocês e realmente é para isso que ela serve. E a gente, na maquiagem, a gente usa para outras coisas, né? A gente usa para trazer expressão na maquiagem. E a sobrancelha curva a sobrancelha inclinada, a sobrancelha arqueada, dá esse ar de pessoa mais feliz, mais alegre, e em razão da linha inclinada, dá essa impressão. A sobrancelha reta, lembra das linhas retas? As linhas retas trazem mais força, poder, autoridade e por vezes masculinidade. Por isso que a gente encontra muito em homens sobrancelhas retas, porque traz esse ar de mais força, de mais poder. E algumas mulheres também têm essa sobrancelha um pouco mais reta que traz essa impressão. Vou mostrar de novo uma pessoa com sobrancelha curva. E traz esse ar de mais delicadeza. Olha como ela tem esse olhar mais delicado, mais meigo, mais doce, por conta da sobrancelha dela ser curva e que as linhas curvas trazem o ar de mais romantismo, sensualidade e delicadeza. Oi, Clairine! Clairine, bom dia, bem-vinda à minha live. Clairine é minha aluna, né, Clairine? Lá do Ceará, aluna do online. E eu vou mostrar uma coisa para vocês começar a tomar cuidado quando forem preencher sobrancelha de cliente. É isso aqui, ó. Ela naturalmente tem a sobrancelha bem caidinha. Olha como ela tem um olhar aparentemente um pouco mais melancólico, mais down, mais triste. Em função, claro, do olho dela também ser caído, né? Mas hoje a gente tá falando especificamente de sobrancelha. E a sobrancelha dela é mais caidinha aqui no canto externo, essa cauda. A minha também é um pouco mais caidinha, só que a dela é muito mais. Então, a gente percebe que o início da sobrancelha tá aqui em cima e a caudinha tá aqui embaixo. Isso deixa um olhar mais caidinho. Então, tomar cuidado nesses casos, quando a gente pega uma cliente assim, de não reforçar essa característica, tá? Oi, Thay! Thay, bom dia! Thay também é minha aluna. Umas alunas presentes na live. Aluna presencial, aluna do online. É isso aí, gente. Bora compartilhar essa live, aproveitar aqui, ó.
Vamos clicar aqui embaixo nesse aviãozinho aqui e compartilhar essa live com as amigas de vocês, tá? Agora vocês entenderam. Deixa eu parar de compartilhar. Vocês entenderam as linhas, qual a mensagem que as linhas transmitem no nosso rosto. Vocês entenderam qual a mensagem que cada sobrancelha traz e o que é que eu vou fazer com isso, Joyce? Para que eu preciso aprender isso? A gente que trabalha com maquiagem personalizada, minhas alunas sabem que eu ensino uma forma diferente de atender as clientes, de uma maneira personalizada, analisar cada detalhe do rosto da cliente, e a sobrancelha é a moldura do nosso rosto. Mostrei pra vocês com foto ali que se a gente tirar completamente a sobrancelha de uma pessoa, a gente vai ter uma outra impressão dessa pessoa. E quando a pessoa já tem uma sobrancelha mais definida e ela não quer modificar o formato dela, eu já maquio essa sobrancelha mais rápido. Só que quando eu preciso modificar o formato da sobrancelha, ou que a pessoa tem uma sobrancelha definida ou muito afastada, enfim, eu gosto de perder um pouco mais de tempo. Porque a nossa maquiagem, quando a gente olha um rosto, né, o nosso cérebro detecta um rosto, as regiões centrais dele são as que mais chamam a atenção. Por isso que a gente tem que estar com uma sobrancelha condizente com aquilo que a imagem que a pessoa quer transmitir. Por exemplo, se a pessoa quer transmitir uma imagem de uma pessoa mais doce, por exemplo, e eu fizer uma sobrancelha nela, tipo a da Jade, olha só, uma sobrancelha mais grossa, uma sobrancelha mais reta, não vai dar muito certo. Oi, Tainara. Tainara, bom dia. Já te respondo ali no WhatsApp, tá? As minhas clientes às vezes mandam mensagem, eu fico envolvida em live e acabo respondendo depois, mas daqui a pouco eu respondo. E a gente tem que tomar cuidado nisso, tá? Cuidado nisso de preencher uma sobrancelha conforme a maquiagem. Não adianta fazer uma maquiagem toda delicadinha, rosa, com glitter, um batom nude, a pele iluminada, pra trazer esse ar de mais romantismo, de mais doçura, e eu fazer uma sobrancelha extremamente grossa, uma sobrancelha reta. Não vai dar muito certo. Por isso que vocês precisam ter esse conhecimento, né, das linhas no rosto. Minhas alunas já sabem, que eu já passei para elas também, qual a mensagem que cada linha transmite no rosto, principalmente na sobrancelha. Por isso que eu resolvi trazer o assunto de sobrancelha hoje, porque ele é muito, muito, muito importante na nossa vida de maquiador aí. E, gente, uma sobrancelha grossa, eu já mostrei pra vocês que ela é mais característica de homens, né? Deixa eu mostrar aqui. Homem geralmente tem sobrancelhas mais grossas e mais próximo do olho. Olha só, olha pra minha sobrancelha e olha pra sobrancelha dele. Como a dele vem aqui embaixo, ó. Então ela é mais próxima do olho. A gente tem que tomar cuidado nisso também. A gente tem que tomar cuidado de não trazer a sobrancelha da nossa cliente muito aqui para próximo do olho, porque isso vai dar um ar de mais masculinidade para ela. Claro que se ela quiser, se ela tiver essa intenção, tudo bem. Mas se não, tomar cuidado com sobrancelha muito grossa, porque elas são características de homens, tá? Homens geralmente tem essa linha mais reta para trazer força, poder, autoridade. E eu quero que vocês tomem cuidado com algumas coisas que são muito recorrentes e eu vejo por aí. Quando eu estou espantada, quando eu levo um susto, a minha sobrancelha vai pra onde? Olha isso. Quando a gente tá espantada, a nossa sobrancelha vai o quê? Lá em cima. Então, se a gente pegar uma sobrancelha, às vezes a gente vai tentar fazer uma sobrancelha arqueada porque a cliente gosta, porque ela quer levantar o olhar, enfim, por outros motivos, e eu faço a sobrancelha muito lá em cima. Olha só, faço essa marcação na sobrancelha. E quando eu fico espantada, minha sobrancelha fica lá em cima. Então eu vou deixar essa cliente com um olhar que parece que ela tá assustada. Eu não achei ninguém, né, que eu pudesse mostrar foto, claro, que tivesse essa sobrancelha aparentemente espantada. Mas olha só, é mais ou menos isso, tá? Com desenho pra vocês entenderem. Cuidado no levantar demais, olha só. Cuidado no levantar demais essa sobrancelha. Eu sei que eu vou falar isso pra vocês e vocês vão lembrar de alguém que tem a sobrancelha aqui, ó. E ela dá o olhar de um aspecto, uma aparência de uma pessoa mais espantada. Então, cuidado nesse aspecto. Outro cuidado que nós temos que ter, deixa eu apagar isso aqui.
Outro cuidado que a gente tem que ter antes de preencher a sobrancelha é analisar se a sobrancelha dela é muito distante daqui dos olhos ou se essa sobrancelha é muito junta. O que acontece? Quando a gente tá bravo, assim, a gente deixa a sobrancelha um pouco mais próxima. Olha esse homem aí. Parece que ele tá bravo, né? Mas é porque as sobrancelhas dele são juntas. Então a gente tem que tomar cuidado nisso. Outra coisa, se a pessoa tiver olhos afastados e ela tiver a sobrancelha mais afastada, a gente pode trazer essa sobrancelha com cuidado um pouquinho mais junta, tá? Isso vai dar a impressão de olhos mais juntos também. Deixa eu parar aqui de compartilhar para vocês me verem. Então, se a pessoa tiver olhos mais afastados e a gente quiser deixar esses olhos mais próximos, eu vou trabalhar trazendo essa sobrancelha um pouquinho mais para dentro, deixando as duas um pouquinho mais juntas. Isso vai dar, além da impressão de olhos mais juntos, nariz mais fino. No nosso rosto, na maquiagem, é tudo um conjunto, né? Eu falo aqui algumas vezes de forma isolada, que é para fixar, que é para trazer um conteúdo só, porque não dá para trazer tudo no mesmo dia, na mesma live, mas é um conjunto, para deixar, por exemplo, o nariz mais fino. Tem gente que pensa, eu quero afinar o nariz, mas tem a sobrancelha bem longe uma da outra. Olha só, já vai dar a impressão de um nariz mais grosso. Se ela for mais próxima, vai dar a impressão de um nariz mais fino. Só que cuidado para não deixar com esse aspecto de pessoa brava, ó, as sobrancelhas muito juntas. Um cuidadinho que vocês têm que ter. E se ela tem as sobrancelhas muito juntas também, deixa o olhar mais junto. Então, se a pessoa já tem essa distância entre os olhos aqui um pouco menor, deixar a sobrancelha dela muito junta também não seria legal, tá? Já falei que tem que tomar cuidado também quando a gente vai preencher a sobrancelha, para não deixar essa caldinha aqui muito caída, ó. Deixa eu fazer aqui na outra, só para vocês verem. Como já vai dar um aspecto de olhar caído no meu rosto. Se eu tiver essa caldinha da sobrancelha aqui bem caidinha. Olha isso, gente. Como esse olhar ficou mais caído. Então, cuidado, não, porque tem gente que já tem naturalmente a sobrancelha aqui, ó, bem alta, e essa parte da cauda mais baixa, que dá a impressão de uma pessoa com o olhar mais triste, cansado e caído. Aí tem que tomar cuidado também, tá? Deixa eu apagar aqui porque tá me dando uma agonia. Eu tô vendo coraçõezinho subir. Quem é que tá apertando em coraçãozinho? É isso aí, gente. Vamos apertar em coraçãozinho, que é muito importante. O Instagram detecta isso e acaba distribuindo meu conteúdo para mais pessoas, tá? Então, cliquem em coraçõezinhos, compartilhem essa live. Depois eu vou deixar ela salva para vocês e lá comentarem na live, porque eu adoro comentário de vocês. Tá? Amo isso. E para o Instagram, né? Para o algoritmo do Instagram, isso é muito relevante. Eu falei que sobrancelhas grossas e próximas são mais característicos de homem. Mas deixa eu mostrar uma pessoa aqui que vocês conhecem muito bem, que é a Jade, do BBB. Olhem como ela tem essas sobrancelhas mais grossas e mais próximas. Isso dá a impressão de uma pessoa mais brava, talvez, né, por ela ser mais junto, lembra? Que quando eu faço assim, ó, porque eu fico brava, minha sobrancelha fica mais próxima uma da outra. E sobrancelhas mais grossas e próximas dos olhos são características de homens. Então ela tem essa sobrancelha por opção. Gente, eu não acompanho BBB, então eu nem sei como é que é o comportamento da Jade. Não sei de verdade, mas eu vejo algumas maquiagens que ela faz cheia de coraçãozinho e tentar ser uma pessoa mais delicada, mais meiga. Ela quer transmitir essa mensagem, pelo que eu tô acompanhando, assim, aos poucos, por fora, o que eu acompanho só aqui no Instagram. Só que é um equilíbrio que ela tem. Essa sobrancelha grossa dela dá a impressão de uma pessoa mais séria, a sobrancelha próxima dos olhos, um pouco mais de força, de poder, por vezes de masculinidade, só que ela equilibra essa característica forte da sobrancelha dela com essas maquiagens delicadinhas, de coração e tudo mais. Se ela quisesse aparentar mais meiga, mais delicada ainda, ela deixaria essa sobrancelha um pouco mais fina e um pouco mais arredondada, um pouco mais curva. Eu acredito que ela faz isso, esse equilíbrio, propositalmente, tá? Eu acredito muito nisso.
mas só para vocês ficarem cientes de como dá a diferença. Olha só, uma pessoa com a sobrancelha bem grossa, próxima aos olhos, e uma pessoa com uma sobrancelha um pouco mais arqueada. Olha como dá a impressão diferente, como são duas pessoas que nos transmitem mensagens diferentes. A sobrancelha é muito, muito, muito importante. Mas então, Joyce, como que eu vou fazer para preencher sobrancelha? Primeiro de tudo, quero que vocês tenham ciência que a maioria das clientes de vocês vai ter uma sobrancelha mais alta que a outra. Isso é extremamente normal, essa assimetria na sobrancelha. Eu, por exemplo, tenho essa sobrancelha bem pouquinho, tá? Mas ela é um pouquinho mais baixa do que essa. Essa é um pouquinho mais alta. Tem gente que tem essa diferença assim gigantesca e a gente tem que tomar cuidado na hora de preencher. As duas sobrancelhas precisam estar na mesma altura. Lembra muito bem disso, na mesma altura. Por mais que em uma sobrancelha eu vou ter que subir com a minha pastinha, com a minha sombra, com qualquer coisa que eu estiver preenchendo, um pouco mais aqui para a pele, enquanto a outra eu vou delimitar mais na região da sobrancelha. Só que as duas tem que ficar na mesma altura. E tem que tomar cuidado também, porque o nosso olho às vezes engana, tá? Eu gosto muito de bater foto da cliente retinha antes de ela ir embora. Porque o nosso olho, nossos olhos, a gente tem dois pontos de vista quando a gente está olhando para alguém, para algum objeto. E quando a gente tem uma foto, a gente tem apenas um ponto de vista, que é o ponto de vista da câmera. E aí fica mais perceptível alguns defeitos. Então eu gosto muito de bater foto, olhar bem, ver se tá tudo no lugar, se os olhos dela estão na mesma altura, se a sobrancelha, se a boca tá torta. Então já ficou uma dica extra aqui. Bata a foto da cliente antes dela ir embora, na posição reta, pra gente ver se tá tudo certo, se tá tudo simétrico a parte da maquiagem que a gente fez, tá? Outra coisa comum de acontecer é o que tem na minha sobrancelha. Aqui, essa sobrancelha aqui é linda, maravilhosa, né? Perfeito. Agora essa já não, já sinto falta de alguns pelinhos aqui. Então eu vou ter que preencher mais essa sobrancelha do que a outra para equilibrar. Algumas pessoas também têm esse início da sobrancelha um mais alto que o outro. O meu caso não, o meu caso aqui esse é mais fino, mas dá a impressão que é mais que essa aqui tá mais para cima, mas não. Então a gente tem que também equilibrar esses pontos iniciais da sobrancelha. E eu gosto de preencher hoje sobrancelha de cliente minha com pastinha de sobrancelha. Essa aqui é da Mari Maria na cor blonde, é muito usável, tá? Tem bastante cliente nesse tom de sobrancelha. Se atentem também, por favor, à cor da sobrancelha. Muitas meninas ficam loiras e continuam com a sobrancelha da mesma cor, que era o meu caso. Antes eu tava loira com a sobrancelha mais escura. Então eu passava uma cor mais clara na minha sobrancelha. Ela tem que chegar ao tom mais próximo possível do cabelo, tá? Se atentem nisso. A pessoa bem loirinha com a sobrancelha bem escura não fica muito bonito, não fica muito harmônico. Então hoje eu gosto de preencher com pastinha, mas eu já usei por muito tempo sombra, já usei lapiseira, já usei lápis. Todos esses produtos, eles servem para preencher sobrancelha. Não tem como dizer aqui para vocês qual o melhor, porque talvez o que é melhor para mim não é melhor para ti. Hoje eu tô preferindo esse aqui, pode ser que amanhã eu conheça um outro produto e goste mais de outro produto. Mas hoje é esse aqui. Antes de preencher a sobrancelha, o que eu sempre faço? Eu analiso, né, o formato da sobrancelha, analiso qual mensagem ela quer passar, porque a gente pode modificar o formato da sobrancelha. Eu vou modificar o formato de uma sobrancelha minha com vocês. Uma eu vou preencher certinho, no formato natural dela, que é o que geralmente mais se usa em atendimento. Mas eu vou mostrar pra vocês como que dá pra modificar o formato da sobrancelha. Vou só ajeitar meu espelhinho aqui, tá? Pra ficar mais fácil pra mim. Eu já sou meio cega e olhar pela câmera do celular não vai dar certo. Então vamos supor que eu vou preencher nesse lado aqui a sobrancelha normal, igual a minha cliente quer, igual já é o formato natural da sobrancelha dela. E o meu formato é arqueado. Só que ela não é tão arqueada, porque ela não inicia tão arqueada aqui no início, tá? Então eu vou deixar um pouquinho mais arqueada. Sempre pentear a sobrancelha antes, porque eu costumo fazer a pele antes de fazer os olhos, antes de fazer a sobrancelha. Então sempre fica um resíduo de maquiagem. Eu sempre tô penteando a sobrancelha pra cima e pro lado, tá? E eu vou começar o preenchimento. Eu gosto de usar pincel chanfrado. Olha só, ele tem
esse chanfrado aqui, ó. Tem esse topinho. E eu vou pegar um pouquinho do meu gelzinho de sobrancelha. É gel, pasta, não sei. Acho que é pastinha de sobrancelha, que se chama. E eu vou começar a preencher a sobrancelha sempre do meio pro final. Por quê? Porque do meio pro final pode ficar um pouco mais marcada a sobrancelha. Ela não pode ficar muito marcada no início. Quando eu comecei a maquiar, gente... Deixa eu só tomar uma aguinha. Quando eu comecei a maquiar, há uns 5 anos atrás, a gente tinha o costume de deixar a sobrancelha bem marcadinha. Mas marcar bem mesmo. E até passar corretivo com um pincelzinho língua de gato, passava corretivo ao redor pra ela ficar bem marcada. Era a tendência da época. E sobrancelha é muito isso, tá? Teve uma época, se eu não me engano, nos anos 40, 50, as mulheres raspavam completamente a sobrancelha. Me dá até um arrepio só de pensar. Elas raspavam toda a sobrancelha e preenchiam de lápis. Lápis preto, assim, bem fininho. Depois a sobrancelha já foi criando outras formas. A gente já teve era da sobrancelha que ninguém tirava a sobrancelha. Teve era da sobrancelha. Era assim de uma sobrancelha mais natural. Mas há uns 5, 6 anos atrás era a sobrancelha bem marcada. E era assim que a gente preenchia. Agora, como a gente já tá na pegada mais natural, eu começo a preencher a sobrancelha sempre do meio pro final. Eu vou olhar um pouco pra baixo, tá? Pra olhar pro espelho. Eu começo aqui no arqueamento da minha sobrancelha. E eu vou preenchendo ela. Essa sobrancelha aqui, ela não tem muito defeito. Mas olha, já dá uma preenchidinha bem legal. E agora eu venho pra parte de baixo da sobrancelha. Preencher de cima, eu vou preencher de baixo. E eu sempre trabalho em conjunto com a minha escovinha. Pra não ficar muito marcado, eu gosto sempre de ir preenchendo, de ir escovando. Eu consigo ter uma percepção melhor de onde que tá a minha sobrancelha, onde que é os pelos naturais, aonde que é o local que eu preenchi. E pra esfumar também se ficou marcado. Agora eu vou preencher o início da minha sobrancelha. Eu não vou pegar mais produto ali no potinho, tá? Eu vou preencher só com o restinho que tem aqui nesse pincel. Porque a sobrancelha do início ela é menos marcada. Por isso que eu já começo lá do final da sobrancelha. E já tem bem menos produto. Eu vou pegar um pouquinho, porque tinha muito pouco, né? Também tava exagerado. Só que eu vou tirar um pouquinho da minha mão. Pra não vir direto com a carga maior de produto na minha sobrancelha aqui no início. Com a mão bem levinha. Já dei um risquinho. E olha como ficou essas falhinhas aqui. Acontece bastante. E aí eu vou pegar esse pincel, vou virar ele, esse pincel chanfrado, e vou esfumar esse traço que eu fiz levando pra cima. Como se eu estivesse desenhando os pelinhos da minha sobrancelha. Olha aí, olha que mágica. Não posso pegar esse pincel aqui e começar a jogar a pastinha de sobrancelha aqui, porque vai ficar muito marcada. A gente quer uma sobrancelha no início mais natural. E eu dei uma leve arqueadinha nela. Aqui no meio eu tenho uma falhinha, vocês conseguem ver? Então eu vou dar uma preenchidinha também. Perguntem pra cliente de vocês como que elas gostam da sobrancelha. Eu sempre pergunto, você gosta de uma sobrancelha mais natural ou de uma sobrancelha mais marcada? Elas vão dizer pra vocês. Se ela gostar de uma sobrancelha mais marcada, vocês podem marcar muito, até mais do que eu tô marcando aqui. Se ela gosta de uma pegada mais natural, é daqui pra menos. Sempre respeitar o desejo da cliente. A gente tá fazendo maquiagem na cliente, então respeitem o desejo dela. É assim que eu amo preencher minha sobrancelha. É assim que vocês vão preencher a maioria das sobrancelhas das clientes de vocês num formato mais natural. É difícil, deixa eu só pegar aqui um produtinho pra mostrar pra vocês. Mas é difícil alguém que queira modificar o formato da sobrancelha, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como que faz. E aí dá pra gente finalizar esse preenchimento de sobrancelha com essas máscaras assim pra sobrancelha, que são bem em formato de máscara de cílios. Tem com cor e tem transparente. Essa em específico é transparente. Aquelas com corzinha, essas máscaras com cor, é muito legal pra gente usar quando a gente quer alterar o tom da sobrancelha. Então, se a pessoa é mais loira e ela tem a sobrancelha mais escura, esses gelzinhos de sobrancelha aqui com cor mais clara é bem legal a gente passar na sobrancelha.
Agora eu vou fazer a outra sobrancelha minha, só que eu vou deixar ela no formato mais arredondado. Vocês vão ver como vai dar a diferença. Quando eu vou modificar, eu já vou pentear no formato em que eu vou usar. Então eu já vou pentear ela até um pouquinho mais pra baixo, porque a sobrancelha arredondada, ela não tem esse arqueado muito marcado. Esse ponto alto da sobrancelha. Até vou marcar um pouquinho mais esse aqui. Deixei um pouquinho mais marcada para dar bastante diferença. A sobrancelha arredondada, ela faz essa curva, que vai deixar o meu rosto com um aspecto mais meigo, mais delicado, mais sensual. Então eu vou começar também preenchendo aqui, só que eu não, o ponto alto vai ficar meio esquecido, tá? Vou fazer mais arredondado, não vou levantar tanto igual a outra sobrancelha. Vocês estão conseguindo ver, né? Porque eu tô aqui olhando pro espelho. Vou deixar ela toda mais arredondadinha. Já deu diferença, né? Olha só a diferença de uma sobrancelha para outra. Ela tá faltando uns pelinhos aqui, mas eu nem vou mexer muito, porque senão eu vou deixar ela mais quadrada. Então eu vou só pentear pros lados aqui. E toda sobrancelha, gente, ela tem um local para iniciar, ela tem o local do ponto alto e ela tem o final da sobrancelha. Então, aonde que começa a minha sobrancelha? Tu vai encaixar um pincel aqui na abinha do teu nariz. O nariz é um pouquinho torto, eu vou puxar um pouquinho. Ó, aqui na abinha do nariz, um pincel e vai retinho pra cima e aqui é o local correto de iniciar a sobrancelha. Pode ver que a minha sobrancelha inicia no local correto. Vocês vão pegar clientes que tem a sobrancelha aqui super afastada, aí vocês vão precisar preencher mais aqui, ó, trazer essa sobrancelha mais pra dentro. O final da sobrancelha, vocês vão encaixar o pincel aqui, encaixar lá no final do olho e levar em direção à sobrancelha. Aqui é o local em que termina a nossa sobrancelha. E o ponto alto da sobrancelha, vocês vão encaixar também de novo o pincel, vão olhar bem retinho, vou olhar bem reto aqui. Eu vou levemente inclinar esse pincel, ó, tá reto aqui, né? Eu vou levemente dar uma inclinada, vou passar bem no meio da íris do meu olho. E aqui é o ponto alto da minha sobrancelha. Olha como a minha sobrancelha, ela tem essas marcações bem certinhas. O início, o ponto alto e o final. Muita gente tem dúvida nisso, né? Então, essas são as marcações. Vocês viram a diferença de uma sobrancelha arqueada? Eu até posso deixar essa aqui mais arqueada ainda. Arqueando ela aqui do início, ó. Gente, a partir desse momento a live ficou sem som e eu não percebi. Mas é só pra mostrar pra vocês a diferença, ó, de uma sobrancelha mais arredondada, né, mais curva. Até dava pra ficar mais curva, só que o meu ponto alto ele é um pouquinho marcado. Não deu pra ficar tanto. E aí a sobrancelha mais arqueada, olha a diferença. A sobrancelha arqueada, dá até pra arquear ela mais um pouquinho, tá? Deixando essa cauda um pouquinho mais pra cima. Se eu passar corretivo, se eu passar iluminador, vai ficar mais arqueada ainda. Mas assim já deu pra perceber bem a diferença, né? Olha como tá arqueada. E a outra mais arredondada. Olha como já dá um ar de mais sensualidade, de romantismo. E essa de pessoa mais alegre, até um pouco brava, né? Cuidar pra não deixar muito arqueado, não deixar a pessoa muito brava. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da live. E espero vocês na próxima. Até mais.